pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso vídeo. Hoje vamos falar sobre a vantagem de se ter um orçamento implantado dentro de um sistema ERP. No vídeo anterior no nosso canal, nós explicamos o que é um ERP, que é um sistema de gestão integrada, mas lá nesse vídeo está bem explicado todos os detalhes e quais são as vantagens de um ERP. Hoje aqui o nosso objetivo é explicar as vantagens de ter um orçamento implantado dentro do ERP. Então aproveitem, vão lá no nosso canal e assistam esse outro vídeo explicando o que é um ERP e aproveitem e se inscrevam logo no botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Um ERP, para ter suas funcionalidades básicas, isso voltado para a área de engenharia, ele deve ter pelo menos 3 módulos. O módulo de engenharia, onde lá dentro desse deve ter os submódulos orçamento, planejamento e acompanhamento. O módulo de suprimentos, onde lá deve ter o módulo de compras. E o módulo financeiro, onde deve ter o módulo de controle de contas a pagar e contas a receber. O módulo de orçamento, pessoal, normalmente ele está dentro do módulo de engenharia. Então, quais são os passos que devem ser seguidos dentro desse módulo de orçamento? Então, é basicamente a montagem da EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Depois da montagem da EAP, devem ser inseridos quais são os serviços que estão dentro de cada pacote de serviços da EAP. Após isto, devem ser levantados os quantitativos nos projetos e ser inseridos aqueles quantitativos ali dentro de cada um dos serviços. Depois de inseridos os quantitativos, devem ser colocados os preços unitários dos serviços. Esses preços unitários é bem interessante que eles venham a partir de uma cotação, porém, como a gente tem um ERP, é possível buscar esses preços unitários das compras das últimas obras. Então, após o lançamento da EAP, dos serviços, dos quantitativos e dos preços unitários, basicamente a gente tem todo o orçamento montado dentro do nosso ERP. Citando algumas vantagens do uso de um sistema ERP para montar o orçamento, uma delas a gente já até falou anteriormente, que é a busca dos preços dos insumos em obras anteriores. Ou seja, toda vez que eu vou fazer as compras, eu lanço a nota fiscal e lanço os preços unitários dos custos reais dos insumos que foram comprados. Todas essas informações ficam armazenadas dentro do sistema e é possível, na hora de lançar os preços unitários, escolher para o sistema, mandar o sistema buscar esses preços unitários de uma determinada obra. Com isso, todos os insumos que já tiverem sido comprados naquela obra que eu mandar buscar essas informações, eles já vão alimentar dentro do meu orçamento de forma automática, agilizando muito o processo de inserção da primeira leva de preços de insumos. Claro, como a gente falou anteriormente também, que esses preços unitários, eles devem ser colocados, principalmente os preços que estão na curva A e B, que são os que têm uma representatividade de custo maior, eles devem ser cotados no mercado. Outra vantagem de se ter um orçamento montado dentro do ERP é a emissão de relatórios diversos, como, por exemplo, um relatório de insumos orçados, um relatório de curva ABC de insumos, relatório de curva ABC de serviços. Eu sei que esses relatórios básicos que eu falei agora, eles existem também em qualquer outro sistema que é exclusivo só de orçamento, como o Orça Fácil, por exemplo, que é um sistema bem utilizado hoje no Brasil. Mas a vantagem do ERP, como a gente vai falar posteriormente, é que essas informações elas vão poder ser cruzadas com as informações reais que vão acontecer no dia a dia da obra. É possível tirar um relatório chamado, por exemplo, de curva ABC de insumos realizada, ou seja, eu vou saber pelo orçamento uma curva ABC de insumos prevista dos preços de insumos e quantidades que eu tinha no orçamento inicial e depois eu vou ter um relatório de curva ABC de insumos real, ou seja, essa quantidade, esse relatório de curva ABC real, ele vai vir a partir do módulo de suprimentos, ele vai alimentar e eu vou ter uma classificação do item mais representativo na obra para o menos representativo. Outro relatório que é possível ser gerado é o relatório comparativo de preços unitários reais com os preços unitários previstos em seu orçamento. Posso também comparar os quantitativos previstos com os quantitativos reais, ou seja, vamos dizer que no meu orçamento eu tinha previsto 500 quilos de cimento e nas minhas compras reais no dia a dia eu comprei 550 quilos de cimento, então eu já vou saber essa diferença, vou saber se eu gastei mais ou menos, tanto em relação a preço unitário, como em relação a quantitativos. Bem, pessoal, com todas essas informações explicadas anteriormente, fica evidente a importância de se ter um ERP dentro de uma empresa, de uma construtora. E mais ainda, não só ter o ERP,
ter o RP com o orçamento implantado dentro desse RP. Porque com o orçamento, lembrando, eu vou poder ter a situação prevista e a situação realizada. Então, muito importante, pessoal. Pensem 2 vezes antes de continuar realizando seus controles em planilhas ou até em cadernos. Então, é muito importante ter um banco de dados de informação estruturado, como é o caso de um sistema ERP. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Queria pedir a vocês para que se inscrevam no nosso canal, apertem no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, apertem no sininho para poder vocês receberem as notificações. Se gostaram desse assunto, compartilhem ele com o máximo possível de pessoas. E aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, nós temos um link para um grupo VIP que criamos no WhatsApp. E todo mundo que tiver interesse em participar deste, vai poder, junto conosco, estar compartilhando informações no dia a dia. Até mais!